Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha aqui em mais um podcast Ponto a Ponto com o Marquinhos, aqui do portal No Ponto SC. Bom, você que está curtindo aí pelo vídeo, viu os nossos patrocinadores agora na abertura. Para você que vai nos acompanhar pelo áudio, pelo podcast, eu falo para você que nós temos o patrocínio do Sicredi, Orben Relojaria e Ótica, Nine Academia, P4 Telecom, Espaço Online Informática, Solumed, Águas de Bombinhas, Disque Chopp Itapema Barracuda, melhor chopp da região. Ótima dica agora para a Copa do Mundo para você reunir os amigos aí e assistir o jogo da seleção brasileira. Lojas Colombo, Conasa Itapema, Unimed Litoral, Autoescola e Despachante Morretes, Forte Vistorias, Bilinic Pet Shop Casa de Rações, Supermercados Sandy, EBS, Empresa de Saneamento de Porto Belo, Lipstop Lavacar, Cine Gracker em Porto Belo, Joyce Becker, Organização de Design de Interiores, Deon Móveis Planejados e a Casa de Shows Raco Club. São os nossos patrocinadores e nos ajudam a levar até você um conteúdo, mais um conteúdo exclusivo com as pessoas da nossa região. Bom, depois de muito tempo, tentando, agendas complicadas, período eleitoral, quem está aqui junto comigo hoje nos estúdios do No Ponto SC para participar do podcast Ponto a Ponto é o prefeito do município de Bombinhas, Paulo Henrique Dalago Miller. Ainda lembro o nome, Paulinho, tudo bem? Paulinho, seja bem-vindo, viu? Obrigado, tirar um tempinho da sua agenda para vir aqui. Foi um grande prazer, obrigado Marquinhos. Era para mim ter vindo em outra oportunidade, mas a gente não conseguiu conciliar a agenda. Mas muito bacana, muito legal esse teu ambiente, essa tua ideia. Muito feliz em participar desse podcast contigo, pode ter certeza. O podcast hoje é a novidade da internet, é a forma de bater papo diferente, da gente trocar ideia. E é assim, Paulinho, aqui não tem edição, a gente fica à vontade, a gente já se conhece há muito tempo, né? Em razão de um convite seu na época vice-prefeito, né? Junto da então prefeita Paulinha, tivemos a honra de trabalhar juntos aí, da administração, lá no início, lá quando você dizia de virar lajota em Bombas, que eu me lembro muito bem. E hoje, depois desse período, depois desse tempo, tenho o prazer aqui de receber você no podcast Ponto a Ponto. Como é que tá, Bombinhas? Então, Marquinhos, agora quando tu me falou essa questão, né, quando a gente fez o convite, veio uma história na minha cabeça, assim, parece que eu voltei no tempo uns 10 anos. E é isso mesmo. Eu voltei no tempo e eu acho que tu falou da transformação, de virar uma lajota, que são coisas pequenas, o que eu tento levar assim para a vida pública e na minha vida pessoal, né, que hoje eu não consigo desvencilhá-la da vida pública, que é a transformação da vida das pessoas, onde a gente tem que ter o desprendimento para tentar fazer o melhor. Mas uma coisa que a gente tem que ter uma consciência muito bem formada, ela tem que estar muito bem equalizada na cabeça das pessoas e principalmente para quem está na vida pública, e a gente não vai agradar todo mundo, né? Independente de qual a função que a gente exerça ou do que a gente está fazendo. Mas a gente tem que se concentrar naquilo que a gente vai fazer de melhor para as pessoas, mesmo elas não sabendo imediatamente que aquilo pode transformar a vida delas. Então, o que eu me apego é muito nisso, de fazer o bem sem olhar a quem, sem esperar a gratidão ou reconhecimento imediato, mas sabendo que aquelas atitudes que vai ser tomadas, sem dúvida nenhuma, vai ser o melhor para a coletividade. Você me fez voltar no tempo também. O problema é que a gente vai revelando a idade, né? Quando a gente vai voltando no tempo aqui. Mas existe um carinho recíproco, tanto de mim pelo Paulinho, quanto Paulinho por mim, sim, quanto a então deputada Paulinha, que esteve recentemente aqui também, um pouco antes do período eleitoral. E a gente já se conhece há bastante tempo. Me recordo lá atrás que vocês diziam que gostariam de transformar o município de Bombinhas, né? Ser um período de antes ou depois da administração feita a duas mãos na época. A Paulinha sempre falou isso, né? Aqui temos 2 prefeitos. E depois, sim, mais tarde, com a saída dela aí para o cargo estadual, você acabou assumindo a prefeitura, depois reconhecido, embora você falou que o reconhecimento não vem, mas veio sim, nas urnas, né? Sim. Você foi reconhecido e foi reeleito prefeito do município de Bombinhas.
Você tem esse sentimento hoje, olhando esse tempo que realmente a Bombinhas era uma coisa antes e será outra após a saída de vocês? Com toda certeza. E esse é o legado que a gente deixa. Desde quando a gente assumiu, a gente sempre queria chamar para que as pessoas refletissem de que a transformação era necessária. Mas a transformação necessária ela dá um impacto muito grande. Faz com que as pessoas se acostumem com aquilo que é feito no dia a dia. Ou seja, ao longo dos anos, Bombinhas é uma cidade muito jovem, mas ao longo dos anos, Bombinhas era uma cidade triste, que não tinha expectativa de investimentos. E quando a gente chega lá em 2013 para administrar Bombinhas, e a gente diz assim, Bombinhas a partir de agora irá viver uma verdadeira revolução. As pessoas dizem que revolução é essa? É revolução de transformação da vida delas também. Porque as pessoas vivem e sobrevivem nas cidades. E é ali que tudo começa. E é ali que as pessoas têm que entender que a vida delas pode evoluir ou melhorar. Independente de um governador, de um presidente da República que discute políticas econômicas e transformações muito além do nosso alcance, um prefeito ele faz com que a tua vida possa ser revolucionada diretamente. Seja ela numa vaga de creche para o seu filho, seja num posto de saúde, numa consulta para você, ou seja simplesmente para a pavimentação da rua onde tu estava no pó e na lama. Ou seja, só que as pessoas se acostumam com as coisas boas também. Cada vez que tu faz uma obra, ou cada vez que tu transforma um bairro ou a vida delas, elas querem mais. Elas acham que tudo aquilo que se passou foi muito aquém do que aquilo que ela necessita. Então, o que faz muitas vezes a mudança ou o conceito que as pessoas entendam de bom ou ruim, a régua fica muito alta, né? Sim. Então, vamos lá, hoje eu fiz uma publicação no Facebook, onde eu publiquei que são mais de 490 ruas pavimentadas em 10 anos de gestão. Eu ia te perguntar isso, 490 ruas? Isso. Você lembra da Martim Pescador que eu morava? Não, para tu ter uma ideia, e era assim... Você falou que depois que você calçou eu vim embora. Nós tínhamos uma gestão antes da Paulinha assumir Bombinhas, ou eu assumir como vice-prefeito, que as pessoas se acostumavam com uma rua pavimentada a cada um ano. Depois que a gente assumiu, as pessoas começaram a entender que toda semana tinha uma nova obra. Quando terminou os primeiros 4 anos, que a gente foi para a reeleição, a gente já estava falando que eram mais de 80 obras. Hoje, nesses últimos 10 anos, já são mais de 600 obras. 490 só em pavimentação de rua. Ou seja, uma verdadeira revolução. Uma cidade como Bombinhas, que era esquecida no mapa nacional. Todo mundo sabia que tinha lindas praias, mas não sabia o que era, ou quando vinha não tinha infraestrutura. Uma cidade que entra no cenário nacional como o 6º destino turístico mais procurado por turistas estrangeiros. Pasme você, Bombinhas está na frente de cidades como Maceió. Bombinhas está na frente de grandes cidades que têm população de mais de 200, 300 mil pessoas. Então, olha o que é a revolução e a transformação de uma cidade. Mas Bombinhas ainda é uma cidade que tem sazonalidade. Claro, é uma cidade turística, lógico, destino de verão. Lógico. Ela pode se enquadrar no inverno? Claro que pode. Bombinhas é ótimo, maravilhosa e bom o ano inteiro. Mas tem que mudar o conceito da cidade e a transformação das pessoas. Isso foi pensado, eu acho, desde o início, né, Paulinho? A gente está recordando alguns momentos aqui. Eu me lembro que quando um dos empreendimentos turísticos importantes na entrada do município, aquele mirante, quando lá estávamos inaugurando, passava alguém de carro buzinando assim, tem que botar o asfalto. Aí, isso aí. Lembra? Isso. E aí, na época, né, a Paulinha dizia assim, sim, mas eu preciso me preocupar também com a minha entrada, não adianta só, né? A gente sempre disse, e era o jargão que a gente usava na eleição, Bombinhas é uma cidade linda, ou seja, uma mulher linda, nunca foi no salão de beleza. Isso, eu me lembro, essa frase era sempre usada por vocês. E só para ter uma ideia, a primeira obra do nosso governo começou a transformar a cidade de Bombinhas foi uma praça ao lado da UPA existente hoje. Verdade. Que na época custou 250 mil reais. Sim. Há 10 anos, a obra impactante da cidade foi uma praça. Hoje, Bombinhas não tinha praça, né? 10 anos depois, a obra impactante é uma unidade de saúde, uma UPA 24 horas, que teve investimentos de 5 milhões. Ou uma Avenida Fragata,
que todo mundo dizia que jamais sairia do papel, que teve investimento de 12 milhões. Então tu imagina, a gente sai de uma obra para tu ver o que é a quebra de conceito e a transformação da vida das pessoas. Quando se fez uma praça de 250 mil, as pessoas diziam, vai gastar 250 mil para fazer uma praça? Agora as pessoas dizem assim, Paulinho fez uma obra de 12 milhões que mudou a cara da cidade de Bombinhas, ou seja, onde dá qualidade de vida para as pessoas e segurança para elas. A Avenida Fragata que o prefeito Paulinho se refere é a antiga, conhecida como a Rua da Vala, onde tem ali colégios, unidades de saúde próximo, e principalmente os colégios era uma característica maior, ônibus caíam ali naquela vala, quando dava uma chuva um pouco mais forte, inundava toda a parte ali. A galera, quando bebia demais também, tentar andar de bicicleta também caía. Também, não era só carro, né? Moto, bicicleta, exatamente. E hoje, quando você passa, inclusive na rede social, o prefeito tem lá, como era... Isso. Recentemente você botou, acho que foi Botei semana passada. Como era e como ficou, né? Para as pessoas terem a lembrança de que a transformação da vida delas inicia por uma construção sólida. Então, isso é importante. Legal. Eu ia justamente lhe perguntar isso, quais seriam os principais momentos marcantes do município, né, dessa transformação, mas você mesmo está falando aí. Foi realmente a UPA, uma conquista, na época era uma policlínica, né, se chamava, né, a policlínica de atendimento, fechava, não abria no final de semana, ia até determinados horários da noite, né? Nem farmácia tinha em Bombinhas que ficava aberto, a gente tinha uma dificuldade muito grande, morei lá há muito tempo, então posso falar isso de forma clara. Hoje é a UPA, 24 horas. E é isso que tu falou, e é uma coisa que as pessoas têm que ter um entendimento. Uma cidade, ela demora muitos anos, décadas muitas vezes, ela se transformar, e ela tem mudança de conceito. Bombinhas é uma cidade que em 9 anos simplesmente se transformou. Uma cidade que não tinha médicos nas unidades de saúde, agora tem atendimento 24 horas, com mais de 20 especialidades, mais de 30 médicos no quadro. Uma cidade que tinha 90% de estradas de chão, onde as pessoas ficavam na lama do pó, uma cidade que tem 70% de ruas pavimentadas. Uma cidade que era esquecida no mapa turístico do Brasil e se transformou no 5º destino turístico mais procurado. Numa cidade que as pessoas viviam tristes e abandonadas. Uma cidade que hoje tem orgulho de dizer, não, eu sou bombinense e aqui tu pode vir que tu vive feliz. Uma cidade que tinha 1.000 alunos na rede pública de educação, para hoje tem 5.000 alunos. Ou seja, uma cidade que tem os melhores índices na educação, na saúde, na mobilidade interna da cidade. E hoje tem a grata privilégio de oferecer para a sua população uma rede de saneamento básico que em 2026 estará totalmente completa. Ou seja, uma das poucas cidades do Brasil que vai ter rede de saneamento básico em todas as casas. Por quê? Porque é o sucesso de uma cidade turística. Recentemente eu estive, semana passada, salvo engano, nós estamos fazendo a gravação, então para você que vai nos ouvir depois, né? Essa gravação é no dia 26 de outubro, ou seja, final de outubro aí, na semana passada, então a semana que antecedeu aí, o dia 26 de outubro, nós estivemos lá conhecendo a estação de tratamento de água de Bombinhas, né? Feita lá pela Águas de Bombinhas, a EGEA, né? Isso, que é a empresa que tem a detenção aí da Águas de Bombinhas. Realmente, assim, fiquei surpreendido, fiquei feliz em saber de tudo que está sendo feito no município de Bombinhas, até porque essa era uma questão complicada. Eu me lembro quando morador lá tinha uma piscina de 8.000 litros para meu filho, que na época era uma criança, mas aquilo servia de reserva para mim na temporada. Senão eu ficava 2, 3, 4, 5 dias de água. É fato que não se resolveu 100% ainda, é porque você... O município hoje está com o quê, Paulinho? 25 mil? 25 mil habitantes. 25 mil. Entre dia 20 de dezembro a 15 de janeiro... recebe média de 100, 150 dia. Nós estamos falando aí... 100 mil, você está falando? Vamos dizer que a gente recebe um público durante o ano de 2,5 milhões de turistas.
Uma cidade de 25 mil com 36 quilômetros quadrados. Então, assim, tem as suas dificuldades, mas talvez o grande avanço e transformação foi isso, né? Com certeza. E agora, vocês que são tão defensores, eu digo vocês, a administração, município de Bombinhas, sobre a questão da preservação ambiental. Volto a lembrar, a memória vai lá atrás, quando a então prefeita Paulinha colocou a taxa de preservação ambiental, muita polêmica, isso foi parar nos tribunais aqui do estado de Santa Catarina, que foi parar no Supremo Tribunal Federal, uma decisão na época da Carmen Lúcia, né? Isso. Acabou dando uma jurisprudência aí, gerando um entendimento, né? Isso. Para que realmente Bombinhas pudesse cobrar a TPA. Até 2026, 2027, então, está com o município saneado. Isso, e é isso, a evolução da cidade. E quando a gente fala em evolução e transformação, a gente fala que a gente tem que reconstruí-la toda. Desde os atendimentos básicos e dos princípios básicos até os maiores. Bombinhas é uma cidade que tinha e tem períodos do tempo ainda que tem alguns problemas de abastecimento de água, assim como Itapema, mas é uma cidade que ela terá isso resolvido, quem sabe, esse ano ainda, né? Não posso prometer, até porque tem outros intempéries que não dependem. Mas, por exemplo, com relação ao abastecimento de água, nós estamos falando de uma cidade que tinha um abastecimento de água, a Casan, por exemplo, na época de 38 litros por segundo. Sim. Mas que vai chegar nessa temporada agora com 220 litros por segundo. Quase 7 vezes mais. Estamos falando 7 vezes mais. Em um período de 9 anos. Então, olha o que é a evolução disso, né? E sem dúvida nenhuma, eu acho que... 18% de saneamento, só para te ajudar, é o que acontece hoje para 97%. 18% de saneamento hoje tratado. Mas já temos aí 10% construído, na hora que ligar, 28%, mas que em 2026 chega a 97%. Sim. Então, assim, nós estamos falando de uma transformação que impacta diretamente na vida das pessoas, mas que muitas delas não sabem que isso é importante para elas, porque muitas vezes a importância dela, ela se dá só quando realmente ela necessita. Quando a gente fala de esgotamento sanitário, ele é para baixo da terra, né? As pessoas não se vê, né? Não se vê. Mas elas só se dão conta que é importante quando elas realmente precisam. Bom, Paulinho, com toda essa transformação, com todo esse período em frente à prefeitura, se nós pegarmos os 4 anos de Paulinha, depois mais 2, estou fazendo o cálculo aqui, 6, e agora você está há 8 anos. 8 anos. Tem mais 9, né? Vamos falar 9. Faz 10. Ano que vem faz 10. Né? Uma vez nós conversamos isso numa entrevista, né? Bombinhas tem 30 anos. Vai fazer 30, né? Mas 1/3 dessa vida administrativa pública esteve na sua mão e na mão da prefeita Paulinha. Talvez essa é a grande transformação. Isso te habilita para voos maiores? Você pensa nisso já agora, embora a gente está vivendo aí um pleito eleitoral agora, né? Que a Paulinha acabou de ser reeleita deputada estadual. Temos 2 anos ainda pela frente, é fato, mas... Vamos lá, nós temos Bombinhas, uma cidade que tem 30 anos, uma cidade muito jovem, né? 1/3 dessa história que Bombinhas tem, desses 30 anos que Bombinhas tem, isso, a gente está administrando ela. Isso. Claro. Imagine se os primeiros anos da cidade tivesse tido essa revolução, o que seria Bombinhas hoje? Mas a gente não pode voltar para o passado, a gente tem que pensar para frente. Cara, eu sempre digo, eu sou um cara que eu não Talvez a pergunta é, você gostou da vida pública? Não, a vida pública... Porque você era empresário, isso é importante. Eu venho da iniciativa privada. Isso. A vida pública, ela é legal quando a gente consegue transformar a vida das pessoas. Quando a gente se dá conta que a vida delas está melhorando, certo? Que a gente está revolucionando, mesmo elas não sabendo. Mas ela também tem algumas privações. Por conta de ataques, por conta de mentira, por conta da exposição. Na época da internet, né? Nós estamos nessa revolução da internet. Estamos aqui no podcast. Né? A mentira é a primeira verdade. Isso. É que se prova o contrário. Depois que se prova o contrário, consegue fazer com que as pessoas pensem.
Mas aquilo que tu já mentiu não volta mais. Já. Porque aquilo já foi lançado. Eu tenho um amigo que diz assim, Paulinho, a internet hoje ou a mentira feita de uma forma errônea é a mesma coisa que tu pegar um prédio de 50 andares e jogar uma pena. Sabe que ela vai chegar no chão. Um dia. Mas não sabe de que forma e onde. Certo. Isso que é. Cara, mas assim, com relação a alçar voos mais altos, cara, isso é uma coisa que tem que ser muito natural. Minha vida pública inteira foi construída com muita naturalidade. Eu nunca forcei nada. Eu nunca impus nada. E eu acho que quando a gente impõe forte, a gente não tem sucesso. Ou pode até ter um sucesso momentâneo, mas não um sucesso pleno. E isso a gente consegue observar a nível nacional, a nível estadual e a nível municipal, regional. Quando se força um sonho particular, não é um sonho coletivo, ou não é combinado de uma forma coletiva, ele não dá certo. Então, assim, qual é o teu futuro político, Paulinho? Não sei. Quem vai escolher o meu futuro político são as pessoas e as pessoas que confiam em mim, e não eu somente. Perfeito. No momento que eu quero escolher o meu futuro sozinho, pode ter certeza que eu não consigo. Porque um carro não caminha sem combustível, não caminha sem os pneus, ou seja, ele precisa de vários itens para poder andar e funcionar. Então eu acho que tem que ser dessa forma, e na vida pública é dessa forma. A gente precisa de um grupo de pessoas, a gente precisa de pessoas que nos auxiliem, que nos impulsionem para que a gente chegue naquilo que elas também necessitam da gente. Paulinho, durante esses últimos 2 anos, a gente viveu um período extremamente complicado. Foi uma pandemia, algo novo para a nossa geração. A gente não passou isso, né? Você deve ter um pouquinho mais de idade que eu, mas nós fazemos parte dessa geração. Pela primeira vez, vivenciou uma pandemia. Foi muito difícil, como prefeito, administrar tudo isso, numa cidade turística, que dependia do verão, devido às restrições, ao ineditismo, ao não conhecimento do que realmente a gente estava vivendo? Eu tenho, assim, eu sou muito jovem, eu tenho 42 anos. Eu entrei na vida pública com 32. Certo. Então, só para tu ter uma ideia, viver uma pandemia, uma coisa que a gente nunca viveu parecido, ou pelo menos essa geração que vive hoje, Sim. Primeiramente ela foi assustadora, né? Porque tem que conduzir um povo, né? E principalmente numa temporada em que tinha pessoas que estavam lá também. Então, além de tu conduzir a vida das pessoas, a gente está falando de vidas, de morte, a gente também está falando de economia, que é a sobrevivência. Então, muitas vezes uma decisão mal tomada, ela pode impactar uma década. Mas tem que ter coragem, tem que enfrentar. E eu vou dizer para ti assim, eu não me arrependo de nenhuma atitude que eu tomei na pandemia. Primeiro foi o fechamento da cidade. Naquele ponto foi necessário, eu tive desgaste, eu perdi apoio. Eu sempre digo, a questão de eu estar na prefeitura não é por voto, é pela transformação da vida das pessoas, Certo. por melhorar a vida delas. Certo. O voto é uma consequência do trabalho que tu executa e o reconhecimento. E as pessoas nas eleições vão saber julgar de forma certa ou errada e vai dizer, eu quero continuar contigo, ou não é o cara que serve para mim. Mas é o povo que vai falar isso. E isso tem que ser respeitado. Por isso que a gente fala em democracia, né? Independente se é legal ou não. Mas a pandemia, ela nos fez refletir sobre muitos pontos. Primeiramente, que viver sozinho ninguém consegue. Tinha pessoas que tinham milhões em contas bancárias, mas que no momento que pegaram o Covid, só tinha um caminho. Eram os médicos. Sim. Era o tratamento. Onde o dinheiro não conseguiu comprar uma vaga no hospital ou um tubo de oxigênio. Isso fez com que as pessoas pensassem que a vida era para ser vivida, mas que também o respeito é necessário. O que me deixa e o que me impressiona é que na pandemia, quando a gente falava de vidas, as pessoas, não, é verdade, não precisa. E quando chega num período eleitoral como esse, as pessoas esqueceram tudo aquilo que elas passaram e faz somente um ano. Isso é essencial que você está falando, porque assim, durante a pandemia a gente ouviu, nós vamos reaprender, a sociedade vai aprender. Aprender o quê, cara pálida? Tá? Se hoje você perde os membros da sua família, você perde amigos, você está partindo para agressão,
em razão de diferenças ideológicas. E que muitas vezes as pessoas não sabem nem por que estão discutindo. Isso é verdade. Entendeu? É porque assim, e não é porque eu acredito no candidato A ou no candidato B. É porque eu não quero aquele candidato. Isso. O Brasil está no meio de uma eleição presidencial que define o rumo dos próximos 4 anos. Mas as pessoas não estão se atendo às propostas que aqueles candidatos estão oferecendo para os próximos 4 anos. Elas estão se atendo às mentiras ou não que se postam nas redes sociais. E é aquilo que eu falei. Onde a mentira das redes sociais é a primeira verdade. A mentira é a verdade momentânea. Ao contrário do que diz a nossa Constituição, que no Ou país seja, todo mundo é considerado inocente até que se prove. Não tem como um país evoluir se as pessoas não tiverem a consciência do que está em jogo é a vida delas. Falando em evolução, para a gente partir para a parte final aí do nosso bate-papo, que a gente avançou aqui já, estamos quase 30 minutos batendo papo aqui. Eu sei que você tem compromisso. Vamos lá. Para que Bombinhas continue evoluindo, o que você vê que é a principal necessidade do município hoje? Já que você está à frente do município aí nos últimos 10 anos, o que você... Toda essa transformação, Bombinhas precisa evoluir. Fala-se muito sobre a questão do acesso. Eu vou usar o acesso principal. Acho que esse é o argumento que se fala correto, né? Eu acho que é assim que tem que ser tratado, o acesso principal. Porque hoje Bombinhas tem um acesso que adentra por um município, que adentra que é o município de Porto Belo, da onde Bombinhas foi originária, mas passa pelo centro de Porto Belo, passa pelos bairros para chegar no município de Bombinhas. Quando que vai sair do papel isso, Paulo? Posso dizer, eu vou te dar essa resposta direta, e depois eu vou te dar uma resposta que eu acho que ela é necessária para o ser humano em geral. Primeiro, Bombinhas ela precisa terminar o saneamento básico, certo? Ela precisa, após isso, claro, a gente tem a evolução do segundo acesso que é necessário. Mas no momento que tu dá um acesso novo, vem mais gente, uma facilidade nova, traz mais pessoas para certo. Bombinhas é uma cidade que está se preparando para receber um público maior. Acho que não pode perder a sua essência. Bombinhas é uma cidade turística. E ela vai continuar sendo uma cidade turística. A especulação imobiliária é necessária e tem que haver. Até porque isso a gente está falando diretamente da economia. Nós estamos falando da vida das pessoas que elas precisam morar. Os municípios vizinhos estão Só que a especulação imobiliária não pode ter agressão diretamente à transformação e aquilo que é a necessidade ou a essência da cidade. Ou seja, Bombinhas é uma cidade turística e vai continuar sendo uma cidade turística. O segundo acesso é importante. Eu não falo em segundo acesso, eu falo em acesso, porque Bombinhas hoje tem uma passagem por Porto Belo. Claro, que eu acabei de falar. Então o que se discute, e o futuro de Bombinhas não é um segundo acesso, é um acesso independente, porque hoje nós temos uma passagem pelo município de Porto Belo. E é uma cidade que cresce também, que também passa por dificuldades por conta de ter uma passagem para o município de Bombinhas. Ou seja, o sucesso de Bombinhas será completo quando Bombinhas tiver um acesso independente, ou seja, quando saia da BR-101 e entre diretamente na nossa cidade. E esse sonho será realizado nesses próximos 2, 3 anos. Esse sonho já começou com a Paulinha, comigo, e ele vai sim ser tirado do papel e vai ter uma evolução nesses próximos 2 anos. Mas para isso também depende da ajuda do governo do Estado e do governo federal. E é isso que a gente busca. Bom, quando tu fala o que precisa para uma cidade, ou essencialmente Bombinhas ter um sucesso, ser uma cidade diferente, eu não falo só de Bombinhas, eu falo do mundo, do Brasil, principalmente agora nesse momento que a gente está vivendo. Precisa as pessoas entenderem que a gente vai ter sucesso independente das cidades, é o respeito e o amor. Nós esquecemos, e que a gente lá na pandemia dizia, o amor vai ser a ferramenta do sucesso. As pessoas perderam o respeito e perderam o amor, principalmente num período delicado, que é o período de eleição. Eu não quero entrar na celeuma da discussão, até porque é uma coisa que já é passado, mas a pergunta vem e quem estiver nos ouvindo, nos assistindo, vai entender. Você tem hoje um bom relacionamento no município de Porto Belo? Muito bom. O prefeito Joel tem tido um bom relacionamento, afinal de contas, vocês têm nesses 2, 3 anos que você está falando aí pela frente, vocês vão estar no poder, né?
a convergência? Vocês têm sentado para conversar? Porque assim, um município está dependendo do outro hoje, né? Assim como Itapema depende de Porto Belo, são regiões conurbadas. Nunca existiu barreira alguma com o município de Porto Belo. Ao contrário, a gente sempre tentou construir a harmonia. O que aconteceu é que quando pessoas pensam em si, projetos pessoais, elas começam a prejudicar o projeto coletivo e uma unidade, uma comunidade em geral. Nunca pode pensar em projetos pessoais, tem que ser coletivo. Não pode, de forma nenhuma, Bombinhas e Porto Belo entrar em discussões judiciais. Não pode o município de Porto Belo, como aconteceu, entrar com ações para não deixar passar o caminhão do lixo. Se não sair o caminhão do lixo de Bombinhas, como é que se tira o lixo de Bombinhas? Uma cidade não pode torcer pelo insucesso da outra. Ao contrário, se Porto Belo se der mal, Bombinhas vai se dar mal. Se Bombinhas se der mal, Porto Belo se dá mal. Bombinhas depende de Porto Belo para ter sucesso, porque é a passagem das pessoas. Porto Belo depende de Bombinhas para ter sucesso, porque se não vem turista para Bombinhas, não passa ninguém para Porto Belo. O de Porto Belo também. Quantas pessoas de Bombinhas fazem compra no município de Porto Belo? Um forte atacadista, um coque que botou os seus atacarejos em Porto Belo, não botou por conta de Porto Belo. Botou porque fica de olho em 2,5 milhões de turistas que estão no município de Bombinhas. Todo mundo sabe que tem que passar por ali. No momento que o morador de Bombinhas não precise mais passar pelo município de Porto Belo, uma empresa como a Van ou como o Forte Atacadista vai repensar onde vai botar o seu comércio. Ou um outro comércio. Porque ela vai perder um público que é muito importante para ela. E aí é por isso que eu falo que a região ela tem que ser pensada... É isso aí. Né? Bombinhas e Porto Belo, uma depende da outra pela sua sobrevivência. Sim. Assim como os turistas chegam em Balneário Camboriú e vêm até Bombinhas, eles não sabem qual é o limite dos municípios. Ele passa por Itapema, passa por Porto Belo, chega em Bombinhas, muitas vezes eles acham que é um município só. Os nossos municípios estão muito unidos. Assim como 50% das pessoas que descem no aeroporto de Navegantes não sabem se a cidade de Navegantes existe ou se pertence a Itajaí. Quantas pessoas que vêm para o Beto Carreiro nem sabem que a cidade de Penha existe. E eles acham que a cidade de Penha e Navegantes é tudo uma só. E acham que o aeroporto é dentro do parque. E isso acontece. Faz parte. Bom, para fechar, prometo, rapidão aqui, você foi secretário de saúde, sabe da realidade que a gente tem em nossa região hoje, você falou da UPA, que foi uma transformação em Bombinhas, mas a situação a gente tem acompanhado, a cada dia tem se complicado na área da saúde em nossa região, hospitais de referências, talvez nós precisamos de um hospital de referência aqui, porque hoje o Marieta não comporta mais. Comporta, quiçá, os habitantes de Itajaí e Balneário Camboriú, e aí a gente coloca Itapema, Bombinhas, Porto Belo, Tijucas, embora a referência de Tijucas é até Florianópolis, mas é uma questão de logística, as pessoas acabam vindo aqui. Solução, Paulinho. Nós precisamos de um hospital regional. A solução aqui. É a união. Presta atenção naquilo que eu te falei. Não se constrói nada sozinho e pensando em si mesmo. Tá. A gente precisa pensar num projeto coletivo da nossa região. Enquanto o prefeito de Balneário pensar nele, de Itapema pensar nela, Porto Belo pensar nele, Bombinhas pensar nele, a gente não evolui. Nós estamos falando isso em 10 anos. Certo? Não adianta construir um hospital na cidade de Itapema e não pensar na cidade de Bombinhas e Porto Belo. Porque primeiro que o hospital de Itapema não sobrevive sozinho. Assim como não sobrevive em questão de recursos e em questão de demanda. Certo. O hospital tem que ter demanda, tem que ter... Assim como não podemos ficar na nossa região à mercê de um Ruth Cardoso ou do Marieta, que são hospitais ótimos, mas não conseguem atender a nossa região. Então nós temos que ter políticas públicas municipais, mas principalmente estaduais e nacionais. E o que você, como prefeito de Bombinhas, vai fazer nesse sentido? Mas por isso que eu estou dizendo. Se Itapema é a cidade escolhida para fazer um hospital, terá o meu apoio. Bombinhas não comporta um hospital por conta da sua logística. Terá o meu apoio. Mas isso tem que se discutir. Não adianta dizer, o hospital é meu e você só me dá dinheiro. Não. Discute de que forma que vai ser feito esse atendimento. De que forma que nós vamos vocacionar um hospital de Itapema, um hospital de Balneário Camboriú, um hospital de Camboriú. Os hospitais têm que ser vocacionados. Sim. Então nós temos que ter referência. O hospital de Itapema será o quê? Será de trauma, porque tem a BR-101, bacana. Então tudo que tiver de acidente, de trauma, nós vamos trazer para o hospital. Cirurgias gerais vão ficar onde? No hospital de Camboriú, então vamos. O que vai ser o Ruth Cardoso? Vai ser cardio. Ou seja, a gente tem que vocacionar os hospitais. Dessa forma a gente vai estar. Não adianta eu querer oferecer tudo na minha cidade. Quando eu quero oferecer tudo, eu não consigo oferecer nada de qualidade. Ou seja, nós temos que ter união e vocacionar.
Não adianta Porto Belo querer fazer um hospital, querer concorrer com o Bombinhas. Não, tá errado. Então, assim, eu torço para que o hospital de Itapema dê certo. Torço para que a gente possa vocacionar alguns atendimentos, assim como a gente possa despressurizar o tamanho do RUT e despressurizar o Marieta. Dessa forma, a gente vai conseguir evoluir. Mas tem que ser dialogado e conversado com todo mundo. Bom, esse foi um bate-papo muito legal aqui com o prefeito Paulinho, Paulo Henrique da Lago Miller, prefeito do município de Bombinhas. Se você, obviamente, quiser compartilhar esse conteúdo, você é convidado. Eu quero agradecer demais a tua presença. Eu sei que você tem compromisso daqui a aproximadamente 30 minutos, então a gente tem que encerrar hoje por aqui. Mas foi quase 40 minutos de bate-papo, o podcast é isso. 1 ano e meio para você pisar o pé aqui no Ponto. Não vai levar 1 ano e meio, hein? Para tu ver como eu trabalho, bicho. Só consegui marcar a gente. Mas assim, ó, eu fico muito feliz, né, pelo convite, por ter vindo aqui, tu sabe do carinho que eu tenho. Claro. E eu acho que esses esclarecimentos são importantes. Eu sempre falo. Muitas vezes os políticos ou as pessoas em geral se preocupam em falar coisas bonitas ou aquilo que as pessoas querem ouvir. Eu não. Eu me preocupo em falar aquilo que é necessário e aquilo que é importante para que as pessoas reflitam e pensem. Ou seja, nós temos que fazer com que as pessoas pensem naquilo que é melhor para elas e não naquilo que é imediato, para que elas possam ser mais legais, mas não é. Paulinho, você sempre está em casa aqui, obrigado pelo carinho aí, tá? É recíproco o carinho que eu tenho. Mande um abraço lá, um beijo carinhoso para a deputada Paulinha. Sim. Tá? E para você que nos acompanha aqui no portal no Ponto SC, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Continue acompanhando os podcasts que nós temos aqui. Tem Transformando Vidas, Designcast, tem o Mi Psicocast. Nós temos aqui muito conteúdo legal, 3 pontos, ponto de partida, o ponto a ponto, para que a gente possa trazer para você um conteúdo com as pessoas de nossa região. Continue acompanhando o nosso portal de notícias, o nopontosc.com.br, onde nós levamos a informação no ponto certo, sem imediatismo, sem sensacionalismo, com responsabilidade e credibilidade. E até a próxima, aqui em mais um podcast do No Ponto SC. Tchau.